dia para você que assiste nesta manhã o programa Atos. É um prazer estar com você mais uma vez e levar até você, a sua casa, a sua família, uma palavra, uma reflexão que possa trazer para este dia, para todos nós, uma atitude melhor, uma atitude mais sábia e assim termos também resultados melhores. Nesta manhã eu quero deixar um texto da palavra de Deus ali no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 49. Conta a história de um homem que teve uma atitude chamada determinação e isso fez toda a diferença na história dele. A palavra diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Essa é a história do cego Bartimeu. Este homem, essa pessoa tinha 3 problemas ali. Você observa que ele tinha um problema físico, que era cego. Ele tinha um problema espiritual, ele não conhecia ainda Jesus. E ele tinha um problema material, ele mendigava o pão. 3 situações: um problema físico, um problema espiritual e um problema material. Só que mesmo as circunstâncias adversas, mesmo com esses 3 problemas, este homem chamado Bartimeu, diante dessas situações, ele teve uma atitude chamada determinação. Ele pegou diante de um momento que ele observou que era a oportunidade dele. Ele clamou por Jesus. Você observa que na história o cego estava na beira do caminho, na porta da cidade, na porta ali de saída, onde as pessoas iam e viam. Elas realmente passavam por ali e ele aproveitou a oportunidade. Quando ouviu aquela multidão, aqueles barulhos, conversando, pessoas, e ele percebeu: é Jesus. Ele deve ter perguntado para alguém: que barulho é esse nessa multidão? E alguém deve ter falado: é Jesus. Naquele momento, ele foi determinado, ele tomou uma atitude e clamou por Jesus. Só que o que me chama a atenção neste homem, o que me traz muito assim a atenção, é que de repente as pessoas da época começaram a repreender ele. Começaram a dizer para ele: fica quieto, não precisa chamar o mestre, não incomoda o mestre. Para alguns daquela época, a pessoa ser cego é como se fosse uma maldição e não teria mais a solução. Mas Bartimeu, ele foi determinado. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que tem certeza daquilo que ela quer. É uma pessoa que está convicta de ir atrás do seu sonho, do seu objetivo. É uma pessoa que realmente não sai da linha de pensamento. É uma pessoa determinada, que não se abala contra os ventos contrários. E naquela hora, quando a multidão dizia para o cego: fica quieto, não precisa mais chamar o mestre, a Bíblia fala que ele clamava mais alto ainda. Ele falava mais alto, ele clamava: Jesus, tem misericórdia de mim. E naquele momento, o que eu fico muito feliz em ler essas histórias da Bíblia é que Jesus para tudo. Jesus para aquela caminhada com aquela multidão, ele para tudo para criar ali em meio à rua, em meio ao ar livre, um escritório pastoral, um atendimento pastoral. Ele manda chamar Bartimeu. Ele disse para todos: chamem-no. E aí foram lá, chamaram o cego e ali Jesus atendeu ele. Eu vejo aqui que o resultado de uma pessoa determinada são conquistas, são vitórias, são os objetivos alcançados. Tudo isso por causa da determinação. Nós podemos aprender muito com o cego Bartimeu. Diante
dos problemas que ele tinha, físico, espiritual, material, ele tomou uma atitude. Diante dos problemas de relacionamento com as pessoas que diziam para ele, não faz isso, não chama o mestre, ele foi determinado. E o resultado foi a cura dele. Jesus restaurou a vida dele. Ele foi curado fisicamente. Naquele momento, ele também começou a ter um relacionamento com Jesus. Com certeza, ele antes que mendigava o pão, agora ele poderia ter o seu trabalho, agora ele poderia ter realmente agora o seu sustento, porque agora ele estava bem, ele estava enxergando, ele estava conseguindo ver as coisas. Tudo isso por causa de um encontro com Jesus e por causa da determinação de Bartimeu. Que eu e você possamos ser determinados, porque eu e você temos sonhos. Ninguém diga eu não tenho sonhos, todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem algo a acontecer, algo que você deseja que aconteça na sua vida, nos seus negócios, nos seus projetos da escola, da faculdade, na família, na vida sentimental. Todos temos sonhos. Às vezes até paramos de sonhar porque são muitas as pressões. Mas se formos determinados, o Senhor é conosco, Ele vai nos abençoar. Eu oro por você e por mim, para que diante das lutas da vida possamos ser determinados. Quero desejar para você um bom dia e que esse dia seja um dia de determinação. Em nome de Jesus. Um abraço.